gente hoje vai ler o segundo capítulo desse livro, que tem o título O que está armazenado em seu mundo íntimo. Tudo bom, Andressa? Bem-vinda. Bom dia, Rê. Tudo Tudo, bem? tudo bem, graças a Deus. Para mais uma live aí magnífica, né? Que a gente vai trazer um pouco Isso. mais de autoconhecimento. Bom, vamos lá começar? Vai mandando aí, Andressa, que eu vou Vamos. começar a ler aqui esse capítulo que o que está armazenado em seu mundo íntimo. Muita coisa, né? Dei uma deixa aí Muita. no nosso story a respeito de toque, né? É, O toque que é o transtorno obsessivo compulsivo. Mas a gente vai para uma outra vertente. Vamos lá? Posso começar? bora, pode. Então, vamos lá. Quando falamos de toque, transtorno obsessivo compulsivo, devemos entender que existe uma variedade na apresentação desse transtorno. As mais frequentes obsessões são obsessão de simetria, obsessão de contaminação, obsessão de conteúdo sexual. Há uma denominada obsessão de armazenagem poupança, que é a ideia fixa em colecionar ou acumular vários tipos de objetos. A pessoa não consegue desfazer-se de qualquer coisa por achar que tudo lhe poderá ser útil no futuro. Conheço algumas pessoas que têm esse transtorno. É. Com base nessa linha de raciocínio, reflita. Você já parou para refletir o quanto tem armazenado ou colecionado ideias, pensamentos e sentimentos que somente escravizam e o fazem sofrer? Pergunta do leitor, né? Pois é. Bom dia, Walter. Bom Seja dia, Walter, bem-vindo. bem-vindo. É, Quando o autor colocou um pouquinho, né, um pouquinho antes que você leu aí, ele fala muito sobre obsessões, né? Eu traria para nós hoje a autoobsessão. O quanto que nós nos auto-obsediamos com os nossos pensamentos, com as nossas culpas, com as nossas raivas, com os nossos medos, né? O quanto que nós estamos na nossa mente trazendo formas, pensamento, que só nos traz assim a paralisação, né? E é, o quanto que a gente alimenta isso com medo de soltar. Por que, que a gente não consegue soltar esses pensamentos? E normalmente são pensamentos diríamos assim, energeticamente de baixa densidade, aonde que nos traz ansiedade, né? Nos traz a culpa, o medo, a raiva, e fica aquilo fomentando, você lá trazendo todas as é. situações da tua vida para um lado negativo. Isso não deixa de ser um toque, né? Como diz o autor, porque quando a gente fala toque, as pessoas pensam, né? Minha filha hoje está viciada em olhar a placa de carro, né? Tem gente que tem o toque da limpeza. Mas quando eu faço um convite para todos vocês, né, que estão entrando, bem-vinda, Carol, Lourdes, Lígia, que bom que vocês estão aqui. A gente tem que olhar também o toque que ele menciona com essa questão, né? Quais são as nossas ideias, quais são os nossos pensamentos, quais são nossos sentimentos, nossas crenças, que às vezes nos escraviza, né? Com Uhum. nunca vou conseguir, nunca os pensamentos negativos, né? Que É, escravizam a nossa vida porque a gente está tão acostumado a pensar no negativo ou que a sociedade impõe que não é possível, que não é, que a gente acaba sofrendo. Daí vem todas as é. doenças que a gente pensa, né? A ansiedade, a síndrome do pânico, a depressão, a tristeza profunda, que é uma depressão, e por aí vai, né, Andressa? Sim, mas tem algumas coisas aí bem importantes para a gente falar, mas vamos continuar com a leitura, que aí a gente vai Vamos. encaixando cada coisinha no lugar para ficar bem, bem legal o entendimento de quem está chegando aí. Tia Vamos Lourdes, lá. um beijo, querida. Tomemos apenas o cuidado de substituir a palavra culpa pela palavra responsabilidade. Feito isso, podemos afirmar que quase sempre a nossa miserabilidade emocional é mesmo de inteira responsabilidade nossa. Muitas vezes, para explicar, já nos deparamos com religiosos utilizando a expressão: coitado, aquele quando morrer vai direto para o céu. Olha, Pois é, aí a gente pode vai falar. falar de culpa e responsabilidade, né? Qual é a nossa, o quanto a gente se culpa e o quanto a gente se responsabiliza pelos Exatamente. nossos sentimentos, pelo nosso mental, né?
Quer Sim, trazer um pouquinho? quero, Rê. Tem bastante coisa para a gente falar desse pedacinho que você leu. Porque culpa, por que que a gente acaba trazendo para o toque, né? Por que que a gente acaba trazendo para o negativo? Porque nós fomos ensinados a nos culpar, né? Nós crescemos com uma coisa de que, olha, a culpa é sua. A projeção da culpa, ela é muito forte, muito presente na nossa mente, né? Quando nós somos pequenos, né, crianças, então tá todo mundo brincando e daí um se machuca, cai, levanta, a culpa foi dele, né? Então, desde pequeno nós somos ensinados a culpar alguém por algo que aconteceu. Ou a nós E, na, mesmos, né? e sim, e na verdade, não é a culpa, é a responsabilidade. Então, nós, enquanto adultos, o correto seria trazer essa autorresponsabilidade para dar lucidez para as nossas forma de pensamento negativa. Né? Sim. Então, o que o autor quer trazer aqui é isso. O padrão mental, e eu já vou até para essa questão que ele coloca aqui, olha, coitado, quando ele morrer, ele vai direto para o céu. Ou seja, a gente alimenta no negativo o quanto que a gente precisa ser coitado. Você tem que ser um coitado para ir para o céu? O quanto que eu preciso sofrer para ir para o céu? Se existe né, se a gente quer colocar sem religiosidade aqui, se eu quero ir Uma para um próximo roupagem. nível, né, se eu quero seguir de uma forma mais leve É. daqui para quando eu partir, né, no meu inconsciente, cada um tem a sua religião, mas Mas, a questão é o quanto eu preciso ser miserável, o quanto eu preciso ser coitado para ser merecedor de algo melhor, e a gente pode porque falar ir para o também. céu é uma libertação, né? E a gente pode trazer também, por esse viés que você está colocando, Andressa, o que que seria dos ricos, dos bonitos, dos charmosos? Será É, que eles não vão para o céu? Será que eles também não têm o processo deles de evolução com sim, ideias, crenças, né? Todo é, mundo, todos nós temos. Mas o importante, eu acho que é a questão da consciência ou do inconsciente, né, coletivo que a gente traz, que a gente carrega em nossas vidas e que a sim, gente se coloca não no mundo, mas no nosso mundo interior, né? O nosso exato. mundo íntimo. Como que a gente faz com essas ideias, o toque das Uhum. crenças da negatividade? Aqui, né, o autor falou sobre culpa e responsabilidade, agora nós estamos falando sobre consciência, né, do inconsciente coletivo. O meio em que a gente está inserido, né, a nossa família, o ambiente que nós estamos inseridos, fala muito sobre quem nós somos. Né? Porque se eu estou no meio onde as pessoas cultivam muito essa coisa da negatividade, naturalmente, o meu inconsciente traz isso como uma coisa natural. Se todo mundo faz, por que que eu não vou fazer? Por que que eu sou diferente? É, Né? Por que que eu não consigo ser diferente? Lá na frente da leitura a gente vai falar um pouco sobre esse diferente, que eu não quero me adiantar, é, mas a gente vai falar um pouco sobre esse ser diferente. Mas a gente até traz aquela analogia do iceberg, né? O quanto que nós estamos nos permitindo ser conscientes, que é só 5% da nossa mente, e o quanto que está no inconsciente. Né? O quanto que esse inconsciente faz parte desse inconsciente coletivo. Porque a gente não para analisar e trazer a responsabilidade. É mais fácil a gente culpar porque vai para o inconsciente. a gente precisa trazer essa responsabilidade para a gente, né? Eu falo que é o desenvolvimento do modelo mental que a gente estabelece como norma de vida para sobreviver. Mas Uhum. é interessante a gente, é, volto a dizer, o autoconhecimento nos permite, nos possibilita a entender essas crenças que nós colocamos em nós mesmos e os padrões que a gente vive, né, para se autoproteger. Ele é inconsciente ou consciente? Né, o autor, inclusive, fala assim: a vida é dura, fazer o quê? Quem nunca falou É, isso, né? Vamos é, tocando assim, não tem outro jeito, né? Vamos empurrar com a barriga. Coitado de fulano, não tem sorte na vida. Quem sou eu para frequentar um restaurante tão chique? Sou uma pessoa é. muito simples, por isso não gosto de frequentar Não, certos lugares. não mereço, né, estar nesse lugar, não mereço, não posso. O quanto a gente pronuncia e fala para o mundo. Eu falo que, como a gente trabalha com esse mundo energético, né? Como que o universo
Você atrai aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você fala. Porque a gente está Uhum, falando para o universo devolve para a gente aquilo que a gente vibra. Então, perfeito. o autor ainda fala assim: tais expressões denotam modelos mentais cristalizados, ou seja, o indivíduo crê que é assim, tem certeza de que não é possível mudar e se conforma em viver assim até morrer. Forte isso, né? É muito forte, né? Nós cristalizamos as ideias, os nossos pensamentos. Então, até que ponto a gente chega para viver, né, dentro desse mundo, e a gente Uhum. cristaliza esse modo de vida, e daí vem todo o sofrimento. Como é que a gente quer ter abundância em tudo na vida, não só financeira, se os nossos pensamentos, os nossos sentimentos tá vibrando outra coisa? É. E o quanto que, né, até uma coisa muito legal de falar, o quanto que essas coisas que estão cristalizadas, né, que estão plasmadas em nós, o quanto que nós não projetamos isso para o nosso externo, né? E aí tem aquela coisa da física quântica, né? Você joga uma bolinha de ping-pong, ela vai e volta. Ela não vai voltar uma moeda, ela não vai voltar uma maçã, ela vai uma Não, bola e ela volta essa bola. O que você está exatamente. projetando é o que vai voltar para você. Então, o quanto que você não percebe que você está projetando coisas de incapacidade, de não merecimento, de não pertencimento. E tudo isso tem uma conotação da nossa criança, o quanto que nós trazemos isso da nossa infância, porque muitos de nós foram criados assim com muita escassez, ou com muitos irmãos, né? Não tinha que dividir muita coisa. O quanto que nós trazemos de não, você não pode, você não faz, né? Até uma coisa que até hoje, às vezes eu falo isso para minha filha e depois eu paro para pensar, eu falo, ai, acho que eu não devo falar isso. Ela fala assim, mãe, todo mundo vai. Você não é todo mundo. Então, sem querer, a gente fala muita coisa e projeta muita coisa nos nossos filhos, e assim foi com a gente lá atrás. Né? Estamos numa outra época, um pouco mais. Tá, eu tenho muita informação, né, no mundo hoje, YouTube está aí, internet está aí, tem muita informação, então a gente consegue ter muita lucidez quando você procura. Mas lá na nossa época, né, na nossa infância, a gente não tinha tanta possibilidade de ter esses entendimentos, de buscar. O estudo era muito caro. Então, eu queria fazer uma faculdade. Ah, isso não é para você. E aí você Exato. acolhe, porque assim, ela não era uma realidade, não era uma coisa que era fácil, não tinha FIES naquela época, né? Não. Era uma É, coisa mais complicada. Então, quanto que a gente trouxe assim de frustração? eu sou de Brasília e em Brasília era só concurso público. E não falando mal, mas meus pais embutiram que eu tinha que fazer concurso público se eu quisesse ser alguém na vida. É, E, por sorte, eu bati o pé e falei: não, eu não vou. E por muito tempo, a crença de que eu tinha que ralar muito para conseguir ser alguém na vida foi muito forte, porque eu não tinha feito concurso público. Então, é, as nossas crenças estão no dia a dia e nas mínimas coisas, né? Se você sim. não estudar, você não vai passar de ano. Se você não estudar, você não vai tirar uma nota boa. Então, o que, Uhum. que a gente já embute tanto, né? No dia a dia de todo mundo, né? E tudo, né? Fora o bullying, né? Que hoje a gente chama de Opa, bullying, né? Mas as é comparações eram muito grandes, né? De irmão, verdade. entre irmãos, os seus primos são estudiosos, vocês não. Isso, mais crença. O balde tá Mais crença, sempre cheio de tanta né? crença. Bora. Bora. Aí tem uma. A gente está tirando alguns pedacinhos, alguns trechos que eu acho que a gente, no decorrer dessa leitura, a gente vai comentar bastante, tá? Porque esse capítulo é Sim. um pouquinho extenso. Mas vamos lá, o autor fala assim: do que estamos falando? De algo chamado reprogramação mental e emocional. Reprograme seus modelos mentais. Se não fizer isso, nunca mudará o rumo da sua vida. Há pessoas que afirmam: há anos faço assim, sempre deu errado, mas um dia dará certo. Um absurdo, né? Se sempre fez assim e deu errado, como pode continuar fazendo assim e dar E dá certo um certo. dia? Aí, só para complementar, Albert Einstein certa vez disse: insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar um resultado diferente.
é hora de tentar uma reprogramação, né? Sim, exatamente. O quanto que essa procrastinação, né, se é que a gente pode falar, porque no fundo, existe uma dor, existe uma questão muito pessoal de cada um do porquê Sim. que eu não consigo mudar esse caminho. Se eu estou repetidamente fazendo a mesma coisa e nunca dá certo, por que que eu não consigo mudar? Será que é só procrastinação? Será que é só porque eu não quero? Ou será que existe uma coisa mais inconsciente, né? Que lá da nossa programação original dos nossos pais, o quanto que isso não está embutido em mim de que eu não sou capaz, de que eu não posso, de que eu não consigo. O quanto que foi alimentado isso na minha infância, que hoje eu não consigo sair do lugar. São os modelos mentais, né, que Sim, já vem de geração em geração. E hoje a gente está num mundo que a gente está se renovando. A gente percebe que muitas pessoas estão quebrando padrões familiares que já vêm de geração em geração. Então, é possível a gente reprogramar? É possível. Só que a gente precisa olhar, né? Olhar internamente, não é olhar para é, trás. É olhar o que, que a gente está fazendo na nossa própria vida. Aquilo que a gente falou lá no início. Qual é a nossa responsabilidade? Não é a culpa, mas a é. responsabilidade que a gente tem com a gente mesmo, né? Eu diria, Rê, que é preciso ter coragem de fazer uma autoanálise, trazer a autorresponsabilidade, o conhecimento, né? E você olhar para as coisas que você acertou é muito fácil. Mas você ter coragem de olhar para onde você, em algum momento, foi falho, né? Foi vulnerável, como a gente disse na outra live, né? O quanto que ainda nós precisamos lapidar essa vulnerabilidade para a gente seguir outros caminhos. Para a gente seguir, começar a fazer diferente, porque se eu estou fazendo a mesma coisa e não está dando certo, por que que eu não consigo me permitir fazer outra? Né? O que que tem aqui dentro de mim que eu ainda não reconheço que eu não consigo ajustar esse caminho e fazer diferente? E a gente tem hoje, eu diria assim que não existe idade para um recomeço. Não existe essa coisa de que, nossa, eu já passei por tanta coisa, vou recomeçar tudo de novo? Vai, quantas vezes for preciso. E às vezes é necessário para você ver que você não precisa viver infeliz ou reclamando ou procrastinando, né? Eu acho que as Exato. mudanças, elas são necessárias e às vezes a gente precisa para ser feliz, porque tem gente que fala, minha vida é esse camalhaço de coisas para fazer, apaga fogo, muita responsabilidade, vivo cansada, vivo triste, mas aonde que a Tem um, gente comen- precisa buscar? Tem um comentário. Rê, você consegue ler? Consigo. A Lourdes está falando aqui. É essa responsabilidade que nos coloca em segundo lugar sempre. Vivemos para um todo. Exatamente, Lourdes. Filho, sociedade, relacionamento íntimo. É óbvio que hoje a gente está se falando muito da nossa responsabilidade com os outros, né? O mundo só a gente mergulhado no nosso egocentrismo, ele não vai para frente. A gente tem que se preocupar sim com o mundo. Mas qual é a nossa responsabilidade? Né? Da gente ser feliz, da gente olhar como um todo. Eu tenho uma amiga que até entrou aí, a Carol, nossa amiga, tem o hábito de algo estar incomodando, ela para e analisa o porquê que está incomodando. Essa é a nossa responsabilidade. A gente olhar para dentro e falar, peraí, se eu não estou feliz nesse emprego, o que eu posso fazer? Mudar de área? Pedir demissão? Ter um novo recomeço? Né? Então a gente Sim, precisa nos responsabilizar e não colocar a culpa ou a responsabilidade no outro, porque sim, nós temos digamos, esse compromisso com a nossa própria vida, né? sim, exatamente. É, nós somos assim, né? Vamos dizer assim, nós somos uma sementinha, somos uma célula desse todo, desse planeta todo, como a Lourdes colocou. Mas se nós não estivermos presentes e inteiros conosco, a gente não vai deixar a nossa contribuição nesse mundo, né? Porque nós estamos aqui para servir, a gente não está aqui só passeando, Não. né? Estamos aqui para servir, estamos aqui para nossa evolução.
Tudo que nós passarmos, né, vai ficar nessa contribuição do planeta. Tudo que nós aprendermos, tudo que a gente conseguir evoluir, seja 1%, já vai fazer parte desse todo. Por isso que é tão importante nós, como indivíduo, trazer essa responsabilidade do que eu posso contribuir nesse mundo todo. Aonde que eu posso me transformar e ser melhor para contribuir com o todo. Né? Porque nós não somos sozinhos, ninguém vive sozinho. Não. Né? Mas enquanto indivíduo, o quanto eu consigo manifestar o que eu realmente sou, qual é a minha verdade, o quanto que eu estou conseguindo trazendo a responsabilidade, trazendo o autoconhecimento, o quanto eu consigo contribuir para o mundo nesse sentido, Sim. Isso é muito certo? importante. Isso é muito importante, porque as pessoas acham que o mundo está lá fora, né? E o mundo não está lá fora, o mundo está aqui dentro. Então é muito importante esse autoconhecimento. Então diríamos que nós temos algumas responsabilidades como seres humanos, né? Conosco primeiro, Ah, né? Como ser humano e com o todo. sim. Colocou muito bem colocado, Andressa. Obrigada. E daí o autor, ele dá 5 coisas para a gente refletir. Né? A primeira, ele fala assim: trace uma meta e não permita que nada o distraia de seu objetivo. Há quem diga: em 3 anos vou juntar dinheiro para dar entrada na compra da minha casa, financiando o restante. E aí? Daqui 3 anos, como é que você está? Você conseguiu atingir seus objetivos? Vamos falar de metas, né? Focos e metas, né? O quanto que eu É, estou sendo presente, o quanto que eu estou sendo comprometido comigo mesmo. Claro que nós e- vamos ter distrações, né, na nossa vida, vamos ter imprevistos, vamos ter pedras, vamos ter percalços, faz é, parte. Mas o meu comprometimento, como ele colocou, daqui 3 anos, eu vou juntar uma grana, daqui 3 anos eu vou dar entrada na minha casa. O quanto eu estou comprometido com isso? Né? O quanto eu estou comprometido comigo, né? Porque é um bem que vai fazer a mim. Complementa. eu, para complementar, eu falo assim: não só de bens materiais, né? Mas chega daqui 3 anos, você fala assim: mas eu não consegui dar entrada na minha casa própria porque eu fui fazer uma viagem, fui fazer isso, as coisas estão muito difíceis e não deu para juntar o dinheiro. Mas para a gente trazer, né, para essa responsabilidade, não é só o bem material, mas é o quanto você está comprometida a se conhecer, a entender como você funciona, a entender os processos que estão acontecendo à sua volta. A gente vê famílias desestruturadas, famílias que brigam, você que quer sair de casa porque não aguenta mais a família. Será que antes de tomar esse passo não seria melhor se conhecer e colocar uma meta, um objetivo de, sei lá, fazer um curso, fazer uma terapia para se entender internamente, para você colocar metas para você evoluir, né? O autoconhecimento é muito importante. Então, aonde que você Sim. está fugindo? Quantas vezes a gente fala, eu vou fazer um curso X, aí pega o Instagram, começa a ver as mensagens, começa a ver os WhatsApps da vida, e daí você nunca faz aquele curso. Aí, quando o curso está para vencer, você fala, meu Deus, eu não fiz o curso. E agora? Aí você tem que pagar e procrastina mais um pouco as suas metas, os seus objetivos. Né? Então, eu acho que a Ou gente até o, precisa. ou até o A gente. contrário, né? O quanto que eu estou fugindo, se é que você falou fugindo, aí eu pesquei a informação, né? O quanto que às vezes a gente quer fugir do nosso foco principal. Se eu tenho um foco de chegar lá, mas por algumas coisas inconscientes eu não consigo, então eu vou burlar o meu caminho, né? Vou fazer cursos e cursos e cursos e mais cursos, e ai, nossa, chegou agora, não deu para mim conseguir juntar esse valor, eu não consegui chegar no meu objetivo porque outras coisas foram prioritárias. Mas será que eu estava priorizando ou fugindo? É, Né? aí é uma boa pergunta, porque a distração, gente, sempre vai ter. A gente sempre tem coisas para distrair-nos e colocar em outro caminho. Então, quando a gente tem essa consciência e esse objetivo muito claro dentro da gente, a gente consegue programar nossa mente para que nenhuma distração nos leve a
ir para um outro caminho, né? Para uma outra Isso, estrada que não vai fazer você chegar nesse objetivo. Então, isso é muito importante, né, Andressa? isso. Ó, o segundo, não tenha medo das mudanças, mesmo que isso o exponha a riscos. Há quem diga: detesto meu emprego, ganho mal e não sou valorizada. Mas se você pergunta há quanto tempo está nesse emprego, a pessoa responde: 15 anos. Afinal, vai que eu peço demissão e fico desempregada. Comodismo, né? Exatamente. Eu, Exatamente. E será que realmente esse emprego é ruim? E será que eu queria trazer assim várias portas, vamos abrir várias gavetas aí para a gente analisar esse pedacinho aqui. Eu detesto o meu emprego, ganho mal e não sou valorizado. Primeira coisa, o que que é valor para você? Se você está 15 anos nesse lugar, 15 anos você está procrastinando por quê? Né? E aí existe a questão do medo, né? Medo da mudança, como o autor colocou, né? Não tenha medo das mudanças. Toda escolha tem algo que você vai deixar para trás. Mas tem um mundão lá na frente para você conquistar. Então, assim, o medo é do que eu não conheço, porque o que eu tenho, eu já sei como é que é. Então, é confortável eu ficar 15 anos nesse emprego, ganhando mal, do que eu enfrentar algo a descobrir que é novo e eu não sei o que, que tem lá na frente. o Andrés, eu costumo dizer às vezes para alguns assistidos, né? A gente se acostuma sentar em cima, desculpa, do cocôzinho quentinho. Porque É, o cocôzinho, né, que a gente não está gostando, ele é quentinho, ele é confortável, a gente já sabe como lidar com ele, né? A é, gente conhece o que a gente tem. é, Mas e se você levantar e ir lá para frente? Que lá para é, frente pode não ter mais cocôzinho, é, né? A gente tem coisas boas lá para frente. Então a gente precisa parar é, e refletir o quanto eu quero mudar. Ele pode estar, aquele emprego, né, digamos assim, ele pode estar bom, ele não pode estar bom, mas ele pode ser diferente, com um olhar diferente, ou uma mudança de área, ou uma mudança de postura, mas precisa entender o porquê que ele não está gostoso, né? Por que ele exatamente. está fazendo mal. E isso a gente pode trazer, como você mesmo disse, né, também para o relacionamento. Quantos casais falam, ah, meu casamento é assim, meu casamento é assado, tem tanta reclamação, e tá ali acostumado com o cocôzinho quentinho. E o que que você está Exatamente. fazendo para mudar? Porque você sair de um casamento sem entender, você vai entrar em outro, num Sim, casamento ou um outro relacionamento, relacionamento. e vai passar pelas mesmas coisas. Então, o Exatamente. autoconhecimento de tentar entender o que não está legal, por que não está legal, se responsabilizar, né, com nós mesmos, Sim. a gente tem um novo olhar, né? E aquilo, né? Você consegue olhar de uma ótica, tipo, esse emprego, eu detesto o meu emprego, tá? E o que que seria o emprego ideal para você? De repente você está no seu emprego ideal, só que você está tão acostumado a reclamar que você não para pensar nisso. Relacionamento é a mesma coisa. Ah, porque meu marido, porque minha esposa, por quê? Tá, o que que é ideal para você? O que que seria um relacionamento ideal para você? Quando você começa a falar, você percebe que você já tem um relacionamento ideal. Então, de repente, o problema não está no seu parceiro, mas está em você. A insatisfação não está no teu emprego, não está no seu relacionamento, está em você. E aí cabe a você trazer a autorresponsabilidade, não a culpa, para não trazer a dor. Traz a Sim, autorresponsabilidade de olhar o porquê que eu não estou satisfeito. Será que o problema realmente é o outro ou sou eu? O que que tem em mim que está impactando aqui no meu trabalho, no meu relacionamento, com as minhas amizades, com o meu círculo de amizade? Será que todo mundo tá tão ruim assim? E eu? Né? Por que que será que eu não mudo? Será que inconscientemente eu já sei que o problema não são os outros, sou eu? a gente Né? tem a velha tendência de se vitimizar, né? Sempre colocar a culpa no outro. Complicado É, isso. E a gente precisa realmente se conhecer, né? sim. Desculpa.
O terceiro, destrua esse modelo mental de derrotado. Repita a você mesmo frases do tipo: eu vou vencer, eu vou conseguir, essa situação é ruim, é passageira. Hoje É, se fala tanto em cursos, né, de positividade, de mudar a forma como se fala. E a gente comenta muito nos nossos tratamentos a respeito da forma pensamento. Como que você coloca, eu não vou conseguir, eu não vou vencer, essa situação tá ruim, e sempre foi assim. é. Qual é O a não, né? reprogramação? É, Esse não, não pode ficar aqui, né? O não, ele tem a hora certa de vir, mas assim, cultivar esse não, não posso, não consigo, não mereço, né? Isso tá ruim, eu não quero. O quanto que esse não tá vindo, trazendo essa negatividade. Eu diria até assim, né? Rê, não é só ser positivo e falar gratidão, gratidão, não, gratidão. Não é só isso. O quanto que você falar, eu não vou vencer, eu não consigo, não mereço, porque é aquela questão da integridade do ser. Eu penso de uma forma, eu vibro de uma forma, só que na hora de manifestar o que eu estou pensando e sentindo, eu faço outra coisa. é, Então eu não estou sendo íntegro comigo, com a minha verdade, com a minha essência. E aí a gente põe o piloto automático e vai embora, vamos embora nesse automático. é. E aí vem muito automático dizer eu não posso, eu não consigo, eu não quero, eu não mereço. Como ele até falou aqui atrás, né? Um pouquinho mais para trás. Deixa eu achar aqui. Ai, que vida dura, né? Ah, vamos tocando assim mesmo, coitado. Esse tipo de coisa que só deixa a gente pequeno, cada vez mais pequeno. Porque falando isso, você está refletindo no outro aquilo que está em você, né? Acho E que eu não, o quanto que é benéfico essa reprogramação, trazer essa consciência de que eu posso, eu consigo, mas eu também preciso me movimentar para fazer as coisas acontecerem. Não adianta só eu rezar e gratidão, 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 e as coisas vão vir bater, cair na minha porta. não. Acho que você falou perfeitamente. Eu acho que essa questão de alinhar o pensamento com sentimento e ação é fundamental. É a mesma coisa você falar, só ficar na gratidão, eu sou grato por isso, sou grato por aquilo, ou meditar, né? Tem gente que fala, é muito difícil meditar, ficar em silêncio. Gente, a gente não vai resolver nossa vida só meditando, ficando em É, silêncio, não é isso. Mas é você se internalizar, saber exatamente, né, essas três coisas: o como eu penso, como eu sinto, se realmente é verdade o que eu penso e sinto, se está alinhado, né? E como eu estou isso. me colocando no mundo. A meditação, ela ajuda a você se, se Trazer esse compenetrar, alinhamento, né? trazer esse alinhamento exatamente para ver como você está se manifestando. Porque quando a gente fala em reprogramação mental, é reprogramar exatamente isso. Será que realmente meu casamento não é o ideal? Será que o meu relacionamento no trabalho não é o ideal? É É. a empresa dos meus sonhos? É a equipe dos meus sonhos? É a função dos meus sonhos? E ver realmente como que você está em essência, se realmente é aquilo que você quer. É. E aí, quando você fala da meditação, é maravilhosa a meditação. Mas você pode também, quem não é muito adepto à meditação, você pode também trazer a oração, né? Sim. Porque a resposta, ela não está fora, ela está dentro. Então, como é a sua forma de conexão com o seu divino, com o Deus que habita em você? Então, muitas vezes é uma oração, e é aquela oração sentida, não é aquela coisa programada, né? Regrada. É aquela oração sentida. É parar um minutinho com você mesmo e pedir, Pai, o que está acontecendo comigo? Por que eu não estou alinhada com o que eu estou fazendo? Eu falo que às vezes a oração não é tão eficaz quanto você conversar com você mesmo ou com quem você acredita, que seja um anjo, que seja Maria, que seja, né, Jesus, seja qualquer pessoa, mas é você conversar. O que está acontecendo? Por que eu estou com essa raiva? Por que eu estou com esse ódio? Por que eu estou triste? E tentar buscar no silêncio, nessa conversa, a gente É. se encontrar, né? Até vou trazer uma coisa que nem estava na nossa programação aqui. É o quanto que, nesse sentido, a terapia ajuda você a nortear esse eu que você não enxerga. Porque o terapeuta, ele não vai te dar uma resposta, uma fórmula mágica, mas ele vai te direcionar
para você mesmo, a resposta está dentro de você. Então, quando a gente traz isso para o atendimento, para a sessão terapêutica, o quanto que a gente consegue tirar do nosso assistido tudo que já está lá, né? Então, fazendo as perguntas certas, norteando esse caminho, ele consegue trazer. Então, existe a meditação, existe a oração, existe o terapeuta que vai ajudar a caminhar, né, nessa resposta. Sim. Porque o assistido chega, ele tem um pontinho ali, e só que ele tem várias coisas, várias gavetas abertas, várias coisas que a gente fala assim, meu Deus, peraí, vamos fechar uma, vamos fechar outra, vamos achar toda onde que está essa resposta. É, Só que está tudo ali. Seja 10 gavetas abertas, mas está tudo ali. é engraçado a gente. Vou trazer aqui um exemplo meu e da Andressa. Depois da live, às vezes a gente escuta, né? Como foi a nossa live? E a gente fala, nossa, a gente falou isso, porque a gente também tem os nossos processos, né? Eu falei, meu Deus, eu precisava escutar isso. Porque É, quando a gente fala, nem sempre a gente escuta. Então, às é. vezes, o terapeuta ou amigo, alguém, né, que tenha uma experiência, que te escuta, consegue, às vezes, te ajudar a você enxergar essas respostas, né? É fundamental. Exatamente. Exatamente. Vamos pro Vamos lá para o próximo? quarto? Vamos. O quarto, faça uma reprogramação mental e emocional, sem mudar a sua essência. Lembramos aqui o filme Shrek, parte 2, onde o ogro viajou para um reino tão distante. E mesmo tendo a oportunidade de ser rei, ele só queria voltar para o seu pântano. Você pode permanecer no pântano, mas também pode fazer esse pântano tornar-se belo e acolhedor. Basta que seja rei do seu mundo interno. Acho que a Mais gente uma fala um pouco vez ele aqui. falando, né, que tá dentro, não tá fora. É, Aqui a gente pode pode falar. falar um pouco de lucidez, né? Vou trazer um monte de coisa agora para juntar tudo isso que a gente falou até agora, né, trazendo essa questão da reprogramação. O Shrek, o que o autor quis dizer aqui, que ele não se rendeu ao todo, ao inconsciente coletivo. Ele manteve a sua essência. Ele fez do seu mundo o melhor lugar, né? Mas nem sempre é fácil. Não. Eu vou fazer uma analogia aqui do nosso inconsciente, como se nós fôssemos um HD, né? Nós nascemos com um HD zeradinho, perfeito, cheio de espaço para ser coletado informações e ser colocado, né, essas informações, mas nós viemos com uma essência primordial. A gente vem com uma essência. Só que nós vamos alimentando esse HD com que o nosso pai, nossa mãe, os nossos cuidadores, o nosso ambiente familiar, o coletivo familiar, o que está em volta. Então, nós vamos alimentando esse HD com esse monte de informação e a nossa essência está lá. Mas a gente vai se moldando, né? Nós vamos crescendo e se moldando com essas informações. Aí nós vamos chegar lá nos 30 anos, né? Os estimados 30, 33 anos que a gente fala tanto. O nosso HD dá pau, porque é tanta informação que foi colocado nesse lugar que a nossa essência se perdeu. E aí é onde que o terapeuta vem e ajuda a olhar, a começar a tirar esse joio do trigo, a fazer uma reprogramação, exatamente uma reprogramação do nosso HD interno, para saltar essa essência. O que é essa essência? Quem sou eu? O que eu estou fazendo da minha vida? Para onde que eu vou? Né? O que é bom e o que é ruim para mim? Aonde que estão minhas luzes e aonde que estão minhas sombras? E aí você faz essa reprogramação desse HD para você seguir mais uma parte da tua vida, o restante da tua vida, com mais lucidez, com mais entendimento, né? Então, para fazer do seu pântano, do seu eu, um lugar mais belo, mais acolhedor para você mesmo. Porque tudo que você conseguir trazer para o teu mundo interno vai ser refletido automaticamente. É o que você vai reverberar. Então, enquanto nós estamos lá no eu não posso, eu não consigo, eu não sou merecedor, eu não, eu não, eu não, é o que você está vibrando. Se nós somos energeticamente, nós somos energia, tudo que a gente vibra, a gente atrai. Igual imã. E aí, quando você consegue fazer essa reprogramação, como é que fala? Update, né? Upgrade? Update. É. Quando você consegue fazer, baixar, zerar e começar de novo, falar, putz, a minha essência é isso, mas eu estava lá fazendo tudo errado, tudo ao contrário do que eu gosto. Quando você consegue trazer essa lucidez e alinhar, você consegue encontrar um pouco da tua integridade que a gente falou.
eu penso, eu sinto que é assim, que é bom para mim, que é quentinho e me dá vida, e eu manifesto exatamente isso. E ao mesmo tempo que você atrai mais do mesmo, você consegue compartilhar com as pessoas do teu entorno o quanto é gostoso trazer essa leveza, né, desse pântano, esse acolhimento para você mesma. A gente percebe nos nossos atendimentos que chega a gente com um vazio enorme. Eu não sei quem eu É, sou, eu não sei, né, quem eu sou. E a gente consegue ver que, né, as pessoas têm muita coisa boa dentro, mas a gente precisa às vezes mergulhar, né, se alinhar com tudo isso para a gente conseguir ver a essência. E eu falo assim, o quanto antes olhar para isso é fundamental, porque senão a gente fala, né, dos 30, 33 anos, existe essa parada na vida da gente para a gente se questionar. E se a gente não faz isso, a gente vai ver muito mais tarde. E daí é mais exatamente. sofrimento, mais acúmulos para a gente conseguir reprogramar tudo isso novamente, né? Mas Essa nunca é idade a tarde. gente essa idade a gente chega com questionamentos, né? Por que que eu estou nessa profissão? Por que que eu estou, justamente como o autor colocou, por que que eu estou nesse emprego há tanto tempo que não faz sentido para mim? Por que que eu estou casado com essa pessoa? E aí vem os questionamentos que, num primeiro momento, a gente projeta para o outro, transfere tudo para o externo, porque tá tão cheio esse HD que você começa a projetar para fora, você vai jogando para fora, até uma hora que você fala, chega, eu preciso olhar para tudo isso que está acontecendo. E Sem, aí sem são esquecer que momentos se, sem esquecer que se fazem de vítimas, né? Nós nos fazemos de vítimas. o tempo todo, Rê, porque nós vivemos né, vou trazer até um pouco bem profundo isso. Nós estamos vivendo aí há mais de 2000 anos de cristianismo, onde foi projetado o medo, foi implantado o medo. Então a gente tem medo até de olhar para dentro, para nossa verdade. O Verdade. medo de mudar, o medo de dar um passo e estar fazendo errado. Só que a vida é isso, né? Você vai E a cair, gente, levantar, se moldar, né? e Mas a gente o está medo ele é muito, muito forte, muito presente, né? porque a gente está sempre preocupado com o externo. Quando a É, gente deveria estar preocupado com o nosso interno, para realmente ter as mudanças significativas, para a gente ter uma vida mais leve, mais tranquila. Não quer dizer que não vai ter sofrimento, mas o que, que eu tenho que aprender? Lembrando, gente, que o grande lance da nossa existência é a caminhada. O que, que a gente tem que aprender com a nossa caminhada? Como isso. que a gente pode reprogramar essa nossa caminhada para tornar ela mais leve? Porque, vamos lá, a gente não veio para sofrer. A gente veio para aprender e para evoluir. Não foi para sofrer. Então, para que sofrer tanto sem querer olhar para dentro? Sim. Né? A gente precisa ir para o externo. Ou Já melhor, que ir nós para o interno. ir para o Falei errado. interno, né? E assim, Zê, só para deixar um pouco claro, assim, duas coisas que eu queria trazer. Hoje nós estamos trazendo nesse capítulo o quanto é importante nós olharmos o nosso indivíduo, o nosso eu. Isso não significa que nós não temos que olhar o todo, né? Mas hoje nós estamos falando do eu, o quanto eu estou me anulando nesta vida. Porque a gente não veio aqui para nascer, morrer, nascer, trabalhar, pagar boleto e morrer. A gente Morrer. veio para muito mais, a gente pode manifestar muita coisa. Mas o que eu posso manifestar? Essa que é a o grande lance da vida. O quanto eu posso fazer mais para mim e para o todo, E para o todo. Porque né? quando você está bem, você faz para o todo, né? Sim, e uma outra coisa que o autor fala sobre o toque, né? O quanto que a gente está guardando dentro de nós coisas boas e ruins. E aí até é o último tópico aqui, né? Que já vou ler para a gente fazer o Vai lá. fechamento aqui. Não armazene quinquilharias no seu mundo íntimo. Para que acumular mágoa, raiva, desejo de vingança? Livre-se desse lixo o mais depressa possível. Então, se nós podemos criar formas, pensamentos negativas, então vamos parar e criar formas, pensamentos positivas. Vamos trazer o positivo para o nosso íntimo, para a nossa vida, independente. É muito difícil a gente ficar falando, falando, porque é fácil quando está tudo muito certo, a vida da gente. Quando a gente está num caminho que não está tão bom, é muito mais difícil você trazer a forma pensamento positiva.
A gente sabe que não é fácil, mas é um exercício diário e de querer. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu manifesto, né? O quanto está desconfortável nesse cocô quentinho, como a Rê colocou lá atrás, o quanto isso está me incomodando para que eu saia dessa situação. Né? Então, acho que tem que estar bem forte esse cheiro, tem que estar bem ruim esse lugar, para que eu me posicione e saia desse marasmo. Então, talvez, a gente não estou querendo trazer, talvez a gente precise sofrer, estar realmente no fundo do poço, para poder acordar e sair desse lugar. Né? Tem tanta coisa que a gente pode olhar, mas, gente, traz o positivo. Guarda as coisas boas para você. Raiva, como ele coloca aqui, ó, acumular mágoa, acumular raiva, desejo de vingança. Existem leis universais, não precisa se vingar. A gente pode armazenar coisas úteis. O resto a gente joga fora. Então a gente precisa aprender a reciclar. Olha que a Lourdes falou, lindo, Lourdes. Bora, minha gente, dar vida à nossa vida. É tudo que a gente Exatamente. precisa. Dar vida à nossa vida. É fundamental para a gente sair dessa negatividade, sair dos pensamentos ruins, ou dessa inércia de que a vida é ruim, que a vida é isso mesmo, vamos levar com a barriga. Né? A gente Uma precisa. vez eu ouvi uma coisa tão bacana, Rê, que é como se, né, eu falo Deus como uma força maior, é Deus Pai, né, que está ali por nós, o quanto que Ele quer ver seus filhos felizes, né? Então é como se Ele tivesse um pai olhando as suas crianças brincando. Então, o quanto, trazendo essa analogia, o quanto que a gente ainda é pequeno perante esse pai. O quanto nós ainda estamos brigando um com o outro, né? Na nossa pequenez, nessa nossa infância eterna, o quanto que nós estamos ainda brigando e lutando com a vida, com o mundo. E ele só quer que a gente seja feliz. Então ele olha para nós e fala: "Ah, lá vai ele brigar de novo". Não, e detalhe, a gente fala tanto que nós somos uma centelha divina. Nós temos Deus em nós. Em nós. Então, quem estamos sendo, em essência? Exatamente. Né? Perfeito. Precisamos parar e pensar quem nós, o nosso mundo íntimo, a gente está É, sendo essa essência divina? Lourdes, exatamente. adorei. Vamos dar vida à nossa A vida. vida. Ela é uma amada do meu coração. Muito bom. Então é Também eu isso, gente. acredito. Espero que a gente tenha trazido um pouco mais de lucidez, mais responsabilidade com a vida de vocês, com autoconhecimento. Muito Obrigada. obrigada pela companhia. É um bate-papo que é uma delícia estar aqui nesse horário. E como você bem colocou, às vezes a gente vai rever a live e a gente escuta o que falou e fala, nossa, mas era isso que eu precisava ouvir? É maravilhoso. Então, assim, eu só tenho gratidão mesmo por estar aqui hoje com você. Está sendo uma experiência incrível. Te agradeço muitíssimo pela oportunidade. Obrigada para quem ficou com a gente aqui. E nas próximas participem, manda mensagem, manda questionamento, que a gente vai tentando, né, responder a cada um. Vamos responder. Então Tá tá bom. bom? Um Obrigada, beijo, Lu. gente. Fiquem com Até semana Deus. que vem. Até. Tchau. Tchau, tchau. Até.